O R-Conte é o Regulamento de Continência, Sinais de Respeito e Honras Militares. Foi criado em 16 de julho de 2009 e fala sobre o que são os cumprimentos geralmente usados entre os militares, quando, onde e com quem usar. Dá instruções de como fazê-los com exatidão e nas ocasiões certas. Contém regras claras e bem explicadas, dando muitos detalhes e instruções. Resumidamente, fala sobre diversos tipos de continência, cumprimentos em recepção de visita e apresentação, guardas e escoltas de honra, salvas de artilharia e honras fúnebres. Tem direito à continência nacional, à bandeira nacional, o hino nacional, o presidente da República, o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, o ministro de Estado da Defesa, os governadores de Estado de territórios federais e do Distrito Federal nos respectivos territórios ou quando reconhecidos ou identificados em qualquer parte do país, o ministro-presidente e os ministros militares do Superior Tribunal Militar, quando reconhecidos ou identificados. Os militares da ativa das Forças Armadas, mesmo os em traje civil. Os militares da reserva ou reformados, quando reconhecidos ou identificados. A tropa, quando formada. As bandeiras e os hinos das nações estrangeiras. As autoridades civis ou estrangeiras. Os militares das Forças Armadas estrangeiras, quando uniformizados e em trajes civis, quando reconhecidos ou identificados, e os imigrantes das polícias militares e do Corpo de Bombeiro Militar, corporação considerada Forças Auxiliares, a reserva do Exército. No artigo 24 está escrito sobre quando a continência deve ou não ser prestada. De acordo com ele, a continência deve ser prestada à bandeira nacional, ao hino nacional e ao presidente da República. Porém, quando o hino for tocado em cerimônia religiosa ou for cantado, o militar não deve fazer continência, permanecendo em atitude de respeito e de sentido, respectivamente. O militar em um veículo, exceto bicicleta, motocicleta ou similar, procede da seguinte forma: com o veículo parado, tanto o condutor como o passageiro fazem a continência individual sem se levantarem, e com o veículo em movimento, somente o passageiro faz a continência individual. Por ocasião da cerimônia da bandeira ou da execução do hino nacional, se no interior de uma organização militar, tanto o condutor como o passageiro saltam do veículo e fazem a continência individual. Se em via pública, procedem do mesmo modo, sempre que viável. No deslocamento de elementos transportados por viaturas, só o comandante e o chefe de cada viatura fazem a continência individual. Os militares transportados tomam postura correta e imóvel enquanto durar a continência do chefe da viatura. O artigo 31 se trata de como o militar isolado deve prestar continência das seguintes formas. Quando estiver a pé, qualquer que seja seu cargo, deve voltar-se para a tropa e tomar a posição de sentido, e permanecer nesse movimento durante a passagem da tropa, fazendo a continência individual à bandeira nacional. Quando estiver uma viatura estacionada, deve desembarcar-se do veículo. Quando a tropa estiver em deslocamento militar parado, o militar sendo superior ao comandante da tropa, deve se parar e responder à continência que lhe é prestada. Para o cumprimento da bandeira nacional, o militar a pé para e faz a continência individual. E se estiver no interior do veículo, faz a continência individual sem desembarcar. Quando a tropa estiver em forma parada e o militar em movimento, deve se parando apenas para o cumprimento à bandeira nacional. Uma tropa a pé firme presta continência aos símbolos e às autoridades, em alguns casos a outra tropa. E uma tropa em deslocamento presta continência aos símbolos e à maior autoridade ali presente. No nosso caso aqui do CPM é o Major Mendes. No artigo 56 está escrito que a tropa em deslocamento faz continência à bandeira nacional, às bandeiras das nações estrangeiras e outras autoridades relacionadas a alguns incisos do artigo 15, e em como a outra tropa formada faz a continência. Sentido: em continência à direita ou à esquerda, repetido por todas as unidades, nos escalões de batalhão e superiores. Os comandantes das subunidades, quando estão em uma distância de aproximadamente 20 passos da autoridade ou da bandeira, dão a voz de companhia, sentido, em continência à direita ou à esquerda.
Já os comandantes de pelotão dão o comando de pelotão sentido, olhar à direita ou à esquerda quando estão a 10 passos da autoridade ou da bandeira. Depois da testa passar e ficar 10 passos, independente da ordem superior, é comandado pelotão olhar em frente. Nas formações emassadas de batalhão e de companhia, o comando para a execução da continência é somente dado por toque de corneta ou a viva voz pelos respectivos comandantes. Durante a execução da continência, há algumas determinações. 1. A bandeira não pode ser desfraldada, exceto por outra bandeira. O guarda-bandeira não olha para a direção comandada. 2. O estandarte também não é abatido, exceto para a bandeira nacional, hino nacional, o presidente da República. 3. Oficiais com a espada desembainhada no comando do pelotão perfilam espada e não olham para a direita ou para a esquerda. 4. Oficial sem espada ou com ela embainhada faz continência individual sem olhar, menos o comandante de fração. 5. Quando em viatura, a guarda permanece sentada, enquanto o porta-bandeira levanta-se. 6. Oficiais em viaturas fazem continência sentados, sem a necessidade de olhar para a direita ou à esquerda. E 7. Músicos condutores, porta-símbolos e porta-flâmulas, homens de coluna da direita ou da esquerda, dependendo do comando, e os da fileira da frente, não olham para a direita ou à esquerda e, se sentados, não se levantam. Artigo 87. O hino nacional é executado por banda de música militar nas seguintes ocasiões. Primeiro, nas continências à bandeira nacional e ao presidente da República. Segundo, nas continências ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal quando incorporados. Terceiro, nos dias em que o governo considera de festejo nacional. Quarto, nas cerimônias em que se tenha de executar o hino da nação estrangeira, devendo este por cortesia anteceder o hino nacional. E quinto, na solenidade sempre que cabível, de acordo com o cerimonial de cada força armada. Primeiro, é vedado substituir a partitura do hino nacional por qualquer arranjo instrumental. Segundo, a execução do hino nacional não pode ser interrompida. Terceiro, na continência prestada ao presidente da República na qualidade de comandante supremo das Forças Armadas, por ocasião de visita à organização militar quando for dispensada a guarda de honra, ou nas honras de chegada ou saída em viagem oficial ou de serviço, executa-se apenas a introdução e os acordes finais do hino nacional, de acordo com a partitura específica. A bandeira nacional pode ser hasteada ou arriada a qualquer hora do dia ou da noite. Normalmente, em uma organização militar, faz-se o hasteamento no mastro principal às 8 horas e a arriação às 18 horas ou ao pôr do sol. No dia 19 de novembro, como parte dos eventos comemorativos do Dia da Bandeira, a bandeira nacional será hasteada em atos solenes às 12 horas, de acordo com o cerimonial do Ministério da Defesa ou com cerimoniais específicos de cada força armada, conforme o caso.